Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu sei que eu prometi que o próximo vídeo do canal seria sobre a minha lesão, mas aconteceu uma coisa. Fala, não me diga! Eu botei uma caixinha lá no Instagram, aquela caixinha de perguntas, para que as pessoas falassem quais eram as dúvidas delas a respeito da minha lesão, para que eu pudesse responder aqui para vocês, não só contar qual é a lesão, mas às vezes as pessoas têm curiosidades específicas e eu não ia falar bem essas coisas, né? E aí, no meio das perguntas das pessoas, eu comecei a perceber que as pessoas estavam se comparando demais comigo, sendo que as pessoas têm outro tipo de lesão. Ou elas têm outra lesão medular mais baixa do que a minha, ou mais alta do que a minha, ou elas não têm lesão medular, elas têm outros tipos de patologia, são cadeirantes ou são deficientes, mas têm outros tipos de patologia, e que elas não estavam tão curiosas assim em saber sobre mim por saber. Elas queriam se comparar. Aí você fala, e qual o problema nisso? Então, o problema nisso, gente, é o seguinte: não tem problema vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem pra mim, eu tô aqui pra isso, pra responder. Me coloquei nessa situação. O problema é que eu notei que quando as pessoas começam a se comparar, elas não fazem isso só com relação às deficiências umas das outras. Elas fazem isso na vida como um todo. E existe um grande perigo em você se comparar com outra pessoa. O perigo maior de todos é que você para de olhar para as coisas boas que existem em você e começa a olhar só as coisas ruins que existem em você mesmo. Sabe aquela história da grama do vizinho é mais verde? Só que aí você para de olhar a grama do vizinho, que na sua cabeça é mais verde, às vezes nem é tão verde assim, porque a gente não conhece os detalhes da vida da outra pessoa. Por exemplo, vocês sabem da minha vida só que eu posto. Vocês não sabem o que acontece por trás das câmeras. Vocês sabem se tem alguém aí filmando? Vocês não sabem, vocês sabem só o que vocês estão vendo, só o que eu mostro. E aí, a pessoa, ela começa a ver só o que é mostrado na rede social, na televisão, nas revistas, e ela começa a olhar para a grama dela e achar que a grama dela tá horrorosa. Ela começa a achar que a grama dela tá uma bosta. Ai, não pode falar. A achar que a grama dela tá seca, que tá marrom, que tem erva daninha. E a gente faz isso com a nossa vida. A gente para de olhar para as nossas qualidades, para os nossos dons, para os nossos talentos, e a gente começa a olhar só para os nossos defeitos. A gente começa a se comparar com as outras pessoas, começa a achar que tudo nelas é maravilhoso e que a gente queria ser daquele jeito, e já que a gente não é, a gente acha que a gente é péssimo. Não tô falando que as pessoas começaram a se comparar comigo achando que a minha lesão é maravilhosa, que elas queriam ser assim. Não tô falando isso. Mas tem uma brincadeira que rola no meio dos deficientes, que é uma brincadeira, que fala que todo tetraplégico queria ser paraplégico e todo paraplégico queria ser amputado. E todo amputado queria ser o quê? Não amputado? Na verdade, todo mundo queria não ser deficiente. Não é verdade? Ah, jura? E aí, você começa a olhar para a deficiência da outra pessoa, ou você começa a olhar para a vida da outra pessoa e achar que é tão melhor que a sua, e você queria ser tanto daquele jeito, que você começa a achar que o seu jeito é errado, é ruim. Você para de olhar para as suas conquistas. Você para de olhar para as coisas boas que você já fez, ou para as coisas boas que você tem, ou para as coisas boas que aconteceram com você. Ah, tá. Então eu vou só me comparar comigo mesmo, porque todo mundo fala. No meio da corrida, por exemplo, a galera fala: não se compare com os outros, se compare com você, com a sua evolução. Se eu olhar realmente a minha evolução, eu, Daniele, no meu caso, no caso da minha lesão, eu vou ficar muito feliz. Por quê? O prognóstico médico é que eu só ia mexer os olhos. Só que eu consegui recuperar
mesmo que parcialmente, mas uma grande parte dos movimentos das minhas mãos e meus braços. Se eu olhar para mim, Daniele, na parte do esporte, por exemplo, os meus tempos de meia maratona no começo da lesão, e os meus tempos de meia maratona e de maratona hoje, olhar o tempo do meu primeiro triatlon e o tempo do meu último triatlon, nossa, eu tive uma super evolução. Só que, e se eu começar a me comparar com quando eu andava? Por exemplo, comparar o meu corpo de hoje com o corpo de quando eu andava. Eu tenho uma perna mais grossa do que a outra, bem mais. Ah, não parece. Lógico, meu bem, eu uso umas calças legging que faz assim, ó, comprimido. Mas quem convive comigo, quem me vê de short, de saia ou de biquíni, percebe, dá pra ver, é nítido. Mesmo tendo muita espasticidade e tendo um pouquinho de banho, eu tenho uma perna bem mais grossa que a outra. E quando eu andava, eu tinha as duas pernas grossas e musculosas. Quando eu andava, um pouco antes do acidente, eu até postei uma foto de antes e depois, naquele desafio dos 10 anos, a minha barriga, 2 dias antes do acidente, nas últimas fotos que eu tirei, era de uma forma. Hoje em dia, eu não tenho contração muscular abdominal, então a minha barriga, sentada, em pé, deitada de lado, de ponta cabeça, é flácida. Se eu começar a comparar a minha vida, em alguns aspectos, como era antes e como é hoje, será que eu vou ficar mais feliz ou mais deprimida? Eu sempre fico mais feliz, porque eu considero a minha vida, a minha qualidade de vida, apesar de todas as dificuldades da deficiência, eu considero a minha qualidade de vida muito melhor hoje. A minha visão de certas coisas, a importância que eu dou para certas coisas. Eu acho a minha vida hoje, em vários aspectos, muito melhor. Só que se eu falar, ah não, estar numa cadeira de rodas é muito melhor do que andar, eu vou estar sendo hipócrita. Então eu vou ficar me apegando e me comparando. Para, amor, cagou meu raciocínio todo. Some daí! Some! Eu vou a minha vontade era filmar isso. Juro. Ai, eu nem lembro mais o que eu tava falando. Palhaço, some. Ai, bosta, cagou todo o meu raciocínio. Ah, aí você fala, ah, Dani, então você nunca se compara com ninguém. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Lógico que às vezes eu me comparo com alguém. Lógico, gente, que eu também não sou perfeita. Que eu também faço cagada e às vezes eu me comparo e fico triste sim. Só que eu tento rebobinar a fita. Nossa, que coisa de velho. Eu tento tirar esses pensamentos da minha cabeça e focar nas coisas boas, nas minhas conquistas, nas minhas qualidades. Só que às vezes eu me comparo assim. Eu tenho uma amiga que ela também é deficiente. E a deficiência dela é completamente diferente da minha. Aí você fala, mas você não acabou de falar que não é pra se comparar com outro deficiente, porque a sequela, porque a deficiência é diferente, aí eu vou ficar triste? Então, só que eu me comparo com ela, porque apesar da lesão dela ser bem mais baixa que a minha, ser completamente diferente, hoje em dia ela consegue caminhar sem prótese com uma muleta só. Por que eu me inspiro nela? Porque eu penso assim, se ela conseguiu isso, chegar nesse ponto, pode ser que eu também consiga. Se ela conseguiu ter esse tipo de resultado, pode ser que eu também consiga. Então eu não posso desistir. Então, quando você for se comparar com alguém, você sempre tem que se comparar nesse sentido, para que você não pare, para que você não desista, para que você persista em busca dos seus sonhos, para que você cumpra as suas metas. Isso aqui, gente, eu não quero que pareça papinho motivacional. Eu quero que vocês realmente pensem, porque eu comecei a ficar um pouco assustada com algumas mensagens que eu recebi. Porque as pessoas, elas estavam se comparando num tom de que elas estavam procurando ou uma forma de me criticar ou uma forma de criticar elas mesmas. Do tipo, ai, mas
Se a sua lesão é assim ou assado e você conseguiu tal ou tal recuperação, por que não eu? E eu não quero que ninguém pense nem sobre a recuperação, nem sobre a sequela da lesão e nem sobre a vida, o porquê não eu. Eu quero que vocês pensem sempre no como eu vou conseguir fazer isso. Olha que coisa mais legal se eu comparar a minha sequela há 6 anos atrás e a minha sequela hoje. Olha como a minha mão era podre e eu não conseguia nem segurar a escova de dente e hoje eu consigo cozinhar. Eu quero que vocês pensem nesse tipo de coisa. Sempre que vocês forem se comparar com alguém, que seja para mover vocês a continuar e nunca para que vocês pensem mal de si mesmos. Nunca para que você deixe de ver as suas qualidades, as suas virtudes, os seus dons e que você nunca deixe de ver como as coisas na sua vida estão melhores do que eram há tanto tempo atrás ou antes de tal coisa acontecer. Então eu quero que vocês primeiro pensem nisso e o próximo vídeo eu vou falar da minha lesão. Jura, juradinho? Ah, sim. Juro, juradinho para você. Pronto, tá bom? Um beijo. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.